Olá, amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo do Techuvá, que é um grupo que nós temos no Tropa de Leitura e Meditação da Bíblia. É um livro onde nós lemos, um livro determinado, né? Aí a gente lê os capítulos desse livro, comenta sobre ele, traz, né, informações sobre ele, o que o Espírito Santo falou ao meu coração, ao coração de cada pessoa do grupo que quiser compartilhar. Então, é um grupo que está fazendo a gente perseverar na leitura e na meditação da Bíblia. Então, sejam muito bem-vindos, venham conosco e vamos lá, amém? Esse livro de João, né, ele está sendo uma delícia de ler e de comentar com vocês. É um livro que tem muitas verdades, né, que tem muitas coisas que a gente realmente pode viver na prática, né? E são muitos versículos muito fortes, muito importantes, que a gente, né, como crente, nós precisamos ter isso enraizado dentro de nós, né? Então, hoje eu tô lendo, vou comentar com vocês o capítulo que é o 9, e é um capítulo lindo, onde Jesus cura, né, um cego que é de nascença, e tem aí um desenrolar muito importante para nós vermos, amém? Eu quero... Antes de começar os meus comentários, eu quero começar orando, amém? Então, Pai de amor, de cuidado, Pai de cura, eu te peço, Papai, nesse momento, primeiro eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela Tua palavra, que ela ilumina realmente o nosso caminho e que ela nos liberta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a chegar cada vez mais perto de Jesus, conhecer mais a Jesus, Senhor, para que Jesus, Ele transforme a nossa vida. E, em nome de Jesus, guarda cada pessoa que está vendo esse vídeo no grupo, cada pessoa do grupo Techuvá, cada pessoa que vai ver esse vídeo depois no YouTube, que eles estejam com o coração sedento de Ti, Senhor, e que a palavra que for ministrada em seus corações, ela germine num solo fértil, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Então, vamos lá, né? Quero começar com vocês falando ali, né? Esses milagres que Jesus, ele cumpriu, né? Ele fez nos evangelhos que a gente vê, todos eles estavam preditos, né? Os profetas já falaram sobre esses milagres, né, que o Messias ele faria milagres. Então não é à toa que Jesus chama os fariseus de cegos, porque eles conhecem, né, a palavra minuciosamente, e eles não reconheceram Jesus, né? Amém. Então vamos lá. Eu quero começar com vocês lendo o verso 3, a segunda parte do verso, que ela fala assim, ó. Vamos encontrar aqui que isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, olha só. Quantas pessoas elas estão esperando o poder de Deus ser manifestado através da minha vida e da sua vida, né? A gente, às vezes, deixa passar a oportunidade, porque eu não vou orar pelaquela pessoa, ela não merece, ou sei lá, tantas desculpas que a gente pode inventar, mas elas estão aguardando o poder de Deus se manifestar na vida delas através da nossa vida. Então, que a gente não perca mais nenhuma oportunidade, amém? De orar pelas pessoas e ver a glória de Deus se manifestar. Então, o versículo 4 fala assim, ó: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Então, acho que a gente não perca mais tempo esperando uma hora que vai ser a hora certa. Não, a gente deve cumprir logo a tarefa que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? A parte B desse versículo é muito importante também. Ó. Fala assim, a noite, ela se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então, olha só. A maldade no mundo, ela vai se multiplicar tanto que a gente não vai conseguir mais fazer a obra que o Senhor mandou a gente fazer. Que vai ser, né, a gente não vai poder trabalhar, porque o mundo ele vai estar muito mal, muito pervertido, né? Então que a gente aproveite esse tempo agora para fazer tudo o que o Senhor pediu pra gente fazer. Amém? Então, no verso 5 fala assim:
Mas enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, né? Então Jesus é a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. E o 7. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa eu enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então, esses versículos aqui, né, para confirmar que foi o enviado, o Messias enviado, que, né, fez tudo novo, fez o olho novo para aquele homem, fez a córnea nova, fez o que ele precisava, tudo novo. Então, ele remete isso aqui lá na criação, lá em Gênesis, quando o Senhor, né, do pó da terra fez o homem e a mulher. E aqui ele faz novamente. Ele passa, né, na terra, no lugar dos olhos do homem, e cria e faz tudo novo. E é assim que o Senhor faz. Ele usa diversas formas, né, para curar, para falar, para fazer. E aqui ele usou essa, nos remetendo, né, e vocês podem, né, parar um pouco nesse versículo, conversar com o Senhor, conversar com o Espírito Santo, porque ele fala muitas coisas nesse versículo. Ele nos mostra muitas coisas, ele nos revela muitas coisas, porque ele fez lá no início, ele fez aqui, ele continua fazendo. Então, que a gente consiga perceber esse trabalhar do Senhor, amém, na nossa vida, né? Então, vamos lá. Então, né, aqui os versículos seguintes começa uma discussão sobre confirmar quem foi que curou o cego e ainda, né, aquela preocupação de quem foi que curou o cego e ainda curou ele no sábado, usou o sábado para fazer isso, né? Essa preocupação deles com critérios, quem fez, como fez, que dia que fez, era tão forte, assim, a gente pode dizer, que isso tapava os olhos deles, deixava eles cegos e eles não conseguiam enxergar o tamanho do milagre que aconteceu naquele momento. Né? Um homem que era cego desde nascença, que tinha uma vida provavelmente era terrível, porque ele não podia trabalhar, ele só podia pedir esmola e sobrevivia daquilo ali. Então, eles não enxergavam a grandiosidade do milagre que o Senhor fazia. Então, fez, né? Então, isso nos traz muito para nós hoje, que às vezes a gente está tão cego com as coisas que a gente está vendo na nossa frente, que a gente, né, fica como se fosse a venda nos nossos olhos, que não faz a gente não enxergar a grandiosidade da obra que o Senhor está fazendo. Amém? Então, que a gente, né, preste atenção nisso, né? Então, vamos lá. Vamos lá para o verso 25, que esse homem que era cego, ele fala essa frase maravilhosa, que ele fala assim: mas uma coisa eu sei, lá no verso 25, eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Então, né, a gente pode fazer também, declarar essa frase na nossa vida, que antes de conhecer Jesus, nós éramos cegos, mas agora a gente vê. Amém? Em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos e que a gente enxergue tudo e todos com os olhos do Senhor. Amém? Vamos lá. Depois eu quero ver com vocês lá... eu quero voltar, na verdade, ali no verso 16, ele fala assim, ó. No finalzinho do versículo fala assim, ó. E havia entre eles uma divergência de opiniões. Então, olha só. Por causa dessa divergência, eles tiveram todo um desentendimento ali, um pouco foi para um lado, um pouco foi para o outro, um pouco creu, um pouco não creu. Então, olha só, quando há divisão na igreja, isso é muito importante e muito sério. Nada de bom sai de dentro dessa divisão. Então, a gente precisa cuidar, né? Cuidar, orar, buscar isso para que a igreja ela se una, a igreja seja uma só com o Senhor, que esse é o desejo dele. E aqui nesse caso, essa divisão, ela trouxe, né? Ela trouxe erro, ela trouxe discórdia, discussão, ela trouxe engano. Então, que a gente não seja movido por esses sentimentos, né? Por essas situações dessa forma, porque a gente sabe muito bem quem é que se beneficia quando há erro, quando há engano. Então, que a gente não dê ibope para ele, nem espaço para ele, mas que a gente sempre siga com o nosso coração ao Senhor.
Amém? Se há dúvida dentro de nós, se a gente está ainda assim, a dúvida deve ser sanada no Senhor. A dúvida deve ser sanada na palavra. Amém? Então, vamos lá. Vamos para o 30 e o 33, que fala assim, ó. Essa resposta desse homem também é incrível. Fala assim, ó, do cego, né? Que coisa mais estranha, que os fariseus eles estavam questionando ali ele, quem foi, como que curou, e o porquê que fez, e nananã, e daí ele fala assim, ó. Que coisa estranha, respondeu o homem, o cego. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem ele não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Então, olha só quanta sabedoria saiu de um homem sem instrução nenhuma. Porque ele era cego desde nascença, então ele não recebeu o estudo, ele não recebeu instrução. E quanta sabedoria esse homem teve, né, para falar essas palavras aos fariseus, que eram mestres, que são mestres da lei, que sabem, né, recebem instrução desde sempre, e ele respondeu dessa forma a eles. Então, né, a tamanho a sabedoria desse homem, né, me remete a isso, me faz lembrar que o Senhor já falou, que quando as pessoas forem interrogadas em nome dele, ele vai encher a boca da gente, né, ele vai nos encher com a sabedoria do Espírito. Então, esse homem aqui foi, né, cheio da sabedoria do Espírito Santo, né. E ali no finalzinho, no 33, se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo, reconhecendo que foi Deus, né, quem curou ele. Amém? Então, vamos lá. No 39, ele fala assim, ó. Então, Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que já vêm, eles se tornem cegos. Então, olha só, né? Jesus, ele... Aqui fala, naqueles que se julgam sábios, aqueles que se acham sábios e melhores do que o outro, eles vão se perder inteiros, porque eles não conseguem entender Jesus, porque não conseguem entender a loucura que é o Evangelho, né, que pede pra gente amar mesmo quando é o nosso inimigo, pede pra gente orar quando é o nosso inimigo, pede pra gente tá cansado, anda mais uma milha, sabe? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem, né, assimilar isso e realmente colocar em prática. Então, ele fala, né, que aqueles que já acham que vêm se tornarão cegos. Amém? Então, eu quero terminar esse capítulo tão lindo, tão forte, com tantas informações, com uma oração. Amém? Senhor maravilhoso, Senhor, que curou esse cego, Senhor, de nascença, que mudou, Senhor, a trajetória da vida dele, Senhor. Que fez novo, Senhor, os olhos desse homem, um órgão, Senhor, no corpo dele, Senhor. E encheu, Senhor, a boca dele de sabedoria do Senhor. Pai, continua fazendo isso, Senhor, hoje em nós, Pai, em mim, em cada pessoa, Senhor, do grupo de leitura da Bíblia e também em cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Pai, tira as vendas que ainda há nos nossos olhos e que a gente possa ver, Senhor, a Tua grandeza em todo o tempo, em tudo, Senhor, e em todos também, Papai. Nos dá os Teus olhos, Senhor, para nós amarmos como Tu amas, Senhor. Nos dá, Senhor, o Teu coração para a gente amar como Tu amas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço e Te louvo por esse tempo, por essa liberdade de poder fazer isso e por cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo. Guarda as suas casas, as suas famílias, a sua vida e fortalece ela, Senhor, em Ti. E me fortalece também em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, amores, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido aí fazer vocês entender. Um beijo e até o próximo. Tchau!